Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da plataforma SAD. Agora a gente vai, de fato, para o tema dos processos de eletrização. O que é um processo de eletrização? Quando a gente tem aqui, por exemplo, vamos começar representando ele dessa forma. A gente tem aqui um corpo neutro, ou seja, um corpo neutro é um corpo que ele não tem dentro dele quaisquer cargas elétricas, certo? Claro que não, né? É um corpo em que a soma algébrica das cargas elétricas dá zero, beleza? É óbvio que ele tem cargas elétricas, mas a soma está dando zero, então não tem ali um resultado líquido de carga elétrica nele. Um processo de eletrização é um processo pelo qual um corpo neutro ele se transforma em um corpo eletrizado. É só isso. E para ele se transformar em um corpo eletrizado, é claro, ele tem que ter uma diferença entre o seu número de cargas positivas e negativas, ou seja, geralmente a gente está falando de uma diferença entre o número de prótons e elétrons, mas claro que a gente pode falar de qualquer tipo de portador de carga. Então, se um corpo ele tem mais íons de sódio Na mais do que íons de cloro menos, ele também está ficando eletricamente carregado, né, positivamente, se ele tem mais do sódio. Então, qualquer tipo de portador de carga elétrica. Mas a gente pode resumir isso aqui como na prática, a gente mexe nos elétrons no corpo. Quando a gente vai falar dessa matéria de processo de eletrização, a gente está falando de como que no dia a dia, na prática, a gente faz um corpo neutro virar um corpo eletrizado. E a maneira que a gente tem de fazer isso mais comum é justamente mexendo nos elétrons. Então, ou a gente dá elétrons, ou a gente tira elétrons, beleza? Então, ou a gente remove elétrons, e aí a gente vai ter um corpo eletrizado de modo positivo, ou a gente doa, transfere elétrons. Entendido? Toda essa matéria, então, é sobre isso. Toda essa matéria, ela vai ser exatamente sobre isso, sobre como que a gente faz isso, porque existem três formas de você gerar essa eletrização em um corpo, beleza? Então, se você tivesse que resumir o que é um processo de eletrização, é justamente isso, é como que eu vou fazer para remover elétrons de um corpo ou para doar elétrons para um corpo. O primeiro processo de eletrização é um processo que não é difícil de entender, nenhum deles é difícil, na verdade, de entender, é esse processo aqui, ó, que se chama eletrização por atrito. Vamos lá, eu vou explicar o processo sem colocar antes as regras técnicas dele e depois eu vou te perguntar as regras técnicas e provavelmente você vai saber fazer, tá bom? Então, eletrização por atrito também pode ser chamado de eletrização por fricção. Então vamos lá, olha só. Eletrização por atrito ou fricção. Primeira coisa, a gente começa com dois corpos neutros. Isso é muito importante de você para você poder recuperar a matéria na tua cabeça no dia da prova, você tem que começar sempre com essa explicação. A gente começa com dois corpos neutros. Então, pensa nisso, são dois corpos neutros. Eu vou começar aqui até com esse exemplo aqui, que é o exemplo mais comum da nossa vida, que é o do pente, tá? Imagina que o pente, né? Eu vou pegar um pente e vou passar esse pente no meu cabelo. Então, é claro que o pente, ele é um corpo neutro. Ele não está eletricamente carregado. Ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. A gente vê que ele é neutro. Esse pente ele não seria, ele não daria choque em nada, não teria nenhuma manifestação da carga elétrica nesse pente, porque ele está neutro. E a gente pega aqui, por exemplo, o cabelo humano, né? Então, vou colocar aqui como que fosse um rosto, né? O cabelo humano aqui, que também está neutro, né? A gente não espera que o cabelo esteja eletricamente carregado. Se a gente pegar esse pente, vier aqui e ficar esfregando, você vai ver que o pente vai ficar eletricamente carregado. Tá bom, o pente vai ficar eletricamente carregado. O que acontece quando a gente faz esse atrito, quando a gente esfrega mecanicamente? Primeiro, eu vou explicar o processo com um pouco mais de profundidade, tá bom? A gente está adicionando, né, nos átomos ali do pente e do cabelo energia mecânica. Essa energia mecânica, eu vou recapitular um pouco ali para quem não viu ainda a química, isso aqui é importante você ter em mente. Quando a gente tem aqui a estrutura de um átomo, pensa que tem um átomo, ele tem ali seu número de prótons, vamos colocar aqui só 5 para facilitar, e tem aqui seu número de elétrons, que também, é claro, é esse, né? Também aqui são 5 elétrons. Quando a gente adiciona alguma energia aqui, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente joga isso aqui no fogo, a gente está dando energia para esse átomo, é bem provável que aconteça o seguinte, tá bom? Que um elétron desse átomo, ganhando essa energia, ele faz isso aqui, ó, pium, salte para uma camada mais externa. Você entende? O elétron ganha energia, o que ele faz com essa energia? Pá! Pensa como se cada camada fosse um degrau de uma escada.
E se você tá numa escada e eu te der mais energia, você vai pra cima da escada, porque você tá com mais energia. Onde que você vai ter menos energia? É no degrau de cima ou no degrau de baixo? É no degrau de baixo. Se tu cair da escada, você tá perdendo a tua energia, né? A tua energia tá sendo dissipada em forma de impacto. Tu vai sentir essa energia no teu corpo, tu vai jogar essa energia no chão e tu vai ficar lá embaixo no estado de mais baixa energia possível no fundo da escada. É como se o fundo da escada fosse o núcleo do átomo. A tendência, né, como esse núcleo aqui é positivo, ele tá de fato puxando esses elétrons aqui para ele. É isso que mantém esses elétrons aqui, ele tá puxando eles. Mas se você der energia, o elétron ele vem aqui mais para fora. Geralmente o que que acontece? O elétron volta. E quando o elétron volta, ele cospe essa energia de volta e geralmente em forma de luz. Isso já caiu várias vezes, né? Então a gente está falando aqui do salto quântico do elétron, né? O elétron ele salta para um nível mais externo, depois ele retorna, e quando ele retorna, ele cospe aquela energia extra que ele tinha ganhado em forma de luz, geralmente. Então é aquela questão de, ó, por que que quando a gente está fazendo arroz, isso caiu no Enem, sei lá, 2022, 2021, por que quando a gente está fazendo arroz, a água cai do arroz no fogo e tal, sai um brilho laranja da água? Porque aquela água, o arroz tá com sal, então ela tá cheia de átomos de sódio, e aí esse átomo de sódio, quando ele cai ali naquele fogo, ele recebe a energia do fogo, os elétrons dele vão para um nível mais externo, isso é instantâneo, voltam para um nível mais interno e soltam aquilo ali em forma de fótons. Então gera ali o efeito, né, dessa emissão de frequência luminosa, e cada átomo tem a sua, a gente até falou disso, né? Cada átomo tem o seu padrão de emissão de frequência luminosa, pelo comprimento de onda daquilo ali, né? Pelo espectro de luz que é emitido, a gente consegue saber quem é o átomo e a gente usa isso, inclusive, para estudar as estrelas. Isso tá lá em química. Tá dando para acompanhar, né, galera? Acho que todo mundo dá para entender de certa forma. Perfeito. Só que também, ao invés desse elétron voltar, ele pode sair. Só isso. Ele pode sair, ele pode ser perdido, ele pode ser transferido. É isso que acontece quando a gente esfrega um material neutro contra o outro. Um deles vai perder elétron e o outro vai acabar recebendo. Só isso. Só isso. Quando a gente esfrega o pente no cabelo, o que acontece de fato, 99,9% das vezes do universo, é que o cabelo perde os elétrons e vai pro pente. E aí o pente fica com aquela carga elétrica negativa. Tá entendendo? Então, pô, eu precisava muito de um pente aqui agora. Eu não tenho um pente. Vou fingir que. ah, Vou fingir que isso aqui é um pente. Não tem nada a ver com pente, mas é de plástico, né? Então tem isso a ver com pente, tá? Então, finge que isso aqui na minha mão é um pente. É uma escovinha de limpar os equipamentos aqui, né? Tipo, você chega assim. Então, olha só, tô esfregando isso aqui na minha cabeça, né? Essa energia mecânica sendo adicionada ao sistema tá fazendo com que vários elétrons de um vai pro outro. Alguém tá perdendo elétrons e o outro tá ganhando. Mas nesse caso aqui é do meu cabelo pro pente. Então, você acha que o pente tá ficando o quê? O pente tá ficando negativo, porque ele tá ganhando os elétrons do cabelo. Enquanto a gente adiciona energia aqui no sistema, o pente tá ficando negativo e o cabelo tá ficando o quê? Positivo. Então você concorda que agora os dois estão eletricamente carregados? E o que que vai acontecer agora que eu soltei? Isso aqui tá de fato negativo ainda. Sabe por que que tá negativo? Porque isso aqui, o pente no caso, é um isolante elétrico. Olha que loucura, como que já vai conectando agora, tu vê a importância da última aula. Isso é um isolante elétrico, porque se fosse um condutor elétrico, sabe os elétrons que isso aqui roubou do meu cabelo? Ó, os elétrons que isso aqui roubou do meu cabelo, eles já teriam passado para minha mão e se dissipado em mim. E aí isso aqui não ia estar eletricamente carregado. Mas como isso aqui é um isolante elétrico, ele fica eletricamente carregado, porque fica com as cargas. É óbvio que uma hora elas se dissipam, mas as cargas ficam aqui, onde eu atritei. E aqui fica negativo. Aí agora, se eu aproximar isso de um papelzinho ali, o papelzinho é atraído por isso aqui. Esse é o experimento lá que revelou a existência disso, tá? Mas como que o papel é atraído se o papel não tá eletricamente carregado para ter força de atração e repulsão? Alguém tá com essa dúvida? Eu já escutei essa explicação várias vezes na minha época de cursinho, eu nunca entendi isso, eu sempre ficava com essa dúvida, eu perguntava, pá, por que acontece ali o fenômeno, pá? Eu falava, como assim? Fica tranquilo. Eu falava, o quê? E aí eu mesmo tive que descobrir isso por conta própria. Então vamos lá. Eu tô atritando aqui o pente contra o meu cabelo. Todo mundo entendeu essa parte. Os dois estão neutros. Tá. Tu entendeu que o elétron vai sair de alguém e vai pro outro. E eu disse o que, olha, nesse caso aqui, e você já vai entender por que que sai por que que sai do cabelo e vai pro pente. Existe uma lista de materiais já dizendo de quem vai para quem. Então isso aí já está definido, a gente já sabe, é pela propriedade do material. Então nesse caso aqui, os elétrons eles vão ser doados aqui para o pente. Então a gente vai sair daqui com esse resultado aqui, ó.
cargas negativas aqui no pente, ó. Negativo, 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 negativo. E como o pente não é um bom condutor, porque ele não é de plástico, eu não vou fazer a distribuição das cargas ao longo da superfície. Elas vão ficar aqui localizadas onde houve mesmo o atrito. Entendido? E o cabelo, você vai dizer que o cabelo ficou o quê? Por consequência, já que o cabelo ele perdeu elétrons, ele ficou positivo. Você conseguiu entender até aqui? Porque se sim, tu já entende o primeiro processo, que é o processo de eletrização por atrito. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que a segunda parte acontece. Porque a primeira não tem mistério. A primeira parte teve mistério de entender que, ó, no atrito, um perde elétron, o outro ganha. O pente acabou ficando negativo porque ganhou, a caneta acabou ficando negativa e o cabelo ficou positivo. Isso aí você já entendeu. Esse é o processo de eletrização por atrito. Tá bom? Tá fechado já. Ou seja, quando a gente pega dois materiais neutros, essa é a definição. Quando a gente pega dois corpos inicialmente neutros e a gente atrita eles, elétrons são transferidos de um para o outro. Pá, tu sabe. Agora a pergunta, né? E aí outra pergunta que poderia surgir, né? Deixa eu colocar aqui já o entendimento básico desse processo para dele a gente partir. Então, olha só, eletrização por atrito barra fricção, né? Quando dois corpos inicialmente neutros são atritados, há transferência de elétrons, fazia a separação silábica certa, transferência de elétrons de um para o outro. Aí o que eu vou perguntar agora é o que geralmente já está no quadro, geralmente as coisas já estão no quadro, mas não, eu quero que você me diga. Por exemplo, todos os processos de eletrização, os professores escrevem um processo e dizem como que vai ficar no final. Eu te pergunto, qual é o sinal final do processo de cada corpo? Fica positivo ou fica negativo? Você vai falar, ué, quem ganhou o elétron fica negativo, quem perdeu fica positivo. Acabou. É só isso. Esse é o raciocínio que eu quero que você tenha, que você consiga deduzir o processo por conta própria, tá bom? Então, quem é que fica negativo? Quem recebe, né? Quem recebe os elétrons fica negativo, tá bom? Quem perde os elétrons fica o quê? Positivo. Pá, tá bom? E a soma algébrica das cargas? Fala pra mim. Se conserva. O meu cabelo, por exemplo, tava zero. E o pente tava zero. Esfreguei, 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 esfreguei. Aí o pente agora eu olho e falo, pô, o pente tá -1000 de carga negativa. E meu cabelo? Só pode estar mais 1000. Ai, mas o teu cabelo, ele criou carga, porque teu cabelo ele não tinha carga, agora ele tem mais 1000 de carga. Ué, mas ele só tem mais 1000 porque ele perdeu 1000 cargas pro pente. O pente tem -1000. Quando somar mais 1000 com -1000, tu vai ver que é zero ainda. Mas os dois corpos tinham zero, mas eles tinham cargas elétricas, elas só estavam equilibradas. Quando um passou para o outro, ele ficou positivo porque passou e o outro ficou negativo. Não criamos cargas elétricas, a gente só deslocou as cargas elétricas e gerou um desbalanço individual, mas no sistema inteiro continua se conservando. Óbvio que sim. Entendido? E pronto. Agora, quando você atrita teus pés no chão, se na tua casa tem um carpete, tem um tapete, você às vezes vai acumulando eletricidade estática no teu pé, tá bom? E aí você encosta na maçaneta, você toma um choque. Eu vou explicar agora esses fenômenos, tá bom? Às vezes quando você tira as roupas da secadora, elas estão todas grudadas umas nas outras. Se eu pegar essa caneta que tem um experimento que é isso, né? Você pega a caneta, você esfrega ela muito em alguma coisa, em alguma mesa, faz assim, tic, 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 bota na parede, ela gruda na parede e fica, né? Você pega um balão, uma bexiga de festa, esfrega na tua blusa, bota na parede, ela fica. Tudo isso aí é eletrização por atrito, mas a dúvida que permanece em todos os casos é a mesma. Mas, Pedro, por que que depois que você fez essa eletrização aqui, terminou a eletrização? Eu entendi a eletrização, não tive problema com ela. Mas e agora? Por que esse pente aqui, que tá com essas cargas negativas aqui nele, então aqui, ó, o pente tá aqui com essas cargas negativas, não faz sentido para mim, Pedro, que ele chegue ali em uns pedacinhos de papel. Vamos representar aqui o papel, assim como se fosse um negocinho azul, tá bom? Aqui, ó, os quadradinhos de papel ali. Pedro, não faz nenhum sentido para mim que esse pente negativo atraia o papel, porque o papel é neutro. E você tá certo, num primeiro momento. Mas você ainda não sabe um conhecimento que é o seguinte: corpos que são neutros
também podem sofrer atração ou repulsão elétrica, tá? Pedro, como assim? Olha isso aqui. Olha para a estrutura desse papel. Você concorda que esse papel, embora ele esteja neutro, dentro dele ele tem cargas positivas e negativas, mas estão em equilíbrio, tá? E é claro que esse papel dentro dele, ele não tem um grande poder de mobilidade dessas cargas, não tem. Mas aí que tá, é o que eu falei, lembra? Algum poder de mobilidade sempre tem, por mais que seja discreto. Eu vou dar um zoom no papel agora, tá? Vamos dar um zoom no papel, tu vai ver, isso aqui é um quadradinho de papel, mas ele tá com zoom. Esse papel dentro dele, ele tem o quê? Ele tem prótons, e em volta desses prótons, né, em volta do núcleo atômico, a gente vai ter ali elétrons, tá? Na mesma quantidade, claro, tá? Então aqui, ó, se eu pegasse aqui o papel, eu representaria o quê? Eu vou colocar aqui como sendo os prótons aqui, a parte positiva, e aí ele tem também cargas negativas. Pensa nisso, são os átomos do papel que eu estou tentando desenhar aqui, com suas cargas positivas e negativas, que são em mesmo número, né? Até porque se um átomo tem 10 prótons, ele também tem 10 elétrons, então é isso aqui. Basicamente, essas cargas vão estar distribuídas ali pelos átomos do papel de maneira igual e ele é neutro. Quando eu aproximo dele esse pente negativo, o que que acontece? Negativo com negativo se repele, você concorda? Então, a presença desse pente negativo aqui em cima, ó, tô chegando aqui em cima com o pente, ó. O pente aqui tá com essas coisas negativas. A presença, só de eu chegar aqui perto com esse pente negativo, tem muita gente que vai dizer, acontece em indução, né? Não, eu vi gente falando indução, não é bem indução, tá bom? Indução é um outro, é o processo de eletrização número 3 que eu vou mostrar, e ele tem que se ter passado por todas as fases. Isso aqui que acontece é o seguinte, ó, cheguei com as cargas negativas. Tu concorda que elas empurram, exercem uma repulsão nas cargas negativas e uma aproximação nas cargas positivas? Lembra disso? Negativo com negativo empurra, e negativo com positivo aproxima. Então, na prática, olha o que que acontece aqui. O cenário, assim que eu aproximo o pente desse papelzinho, é esse aqui, ó. É isso que vai acontecer. As cargas dentro do papel, embora, é óbvio, ele não é nenhum grande. Essas cargas não têm muita mobilidade, mas, cara, um pouco vai acontecer isso aqui, ó. As cargas negativas vão tentar dar uma afastada e as cargas positivas vão tentar dar uma aproximada. Então, dentro dele acontece um fenômeno que a gente chama de quê? Polarização eletrostática. Polarização eletrostática. Lembrando, então, aqui, ó, eletrostática. Lembrando que isso aqui não é um processo de eletrização. Isso é só um fenômeno eletrostático de polarização. Ou seja, o que é o fenômeno da polarização eletrostática? É que quando eu chego perto de um corpo, mesmo que ele seja neutro, se eu chegar perto dele com alguém que está eletricamente carregado, dentro desse corpo é bem provável que as cargas elétricas elas pelo menos se mexam um pouco. E aí, se eu estou chegando com alguém negativo, as cargas negativas tentem se afastar e as positivas tentem se aproximar. Alguém poderia perguntar assim, mas Pedro, o pente é negativo. O pente, então, ele está puxando a parte positiva do papel, certo? Pedro, mas o pente também não está repelindo a parte negativa do papel? Por exemplo, se eu falar assim para você, ó, esse pente ele está só puxando o papel para ele. Isso não é verdade. Ele está puxando a parte positiva do papel que ele mesmo polarizou. E aí, ao mesmo tempo que ele puxa essa parte positiva do papel para ele, com certeza ele também gera um empurrão na parte negativa. Mas por que que quando a gente aproxima parece que o que vence é a força de atração? Porque a parte negativa, por definição, foi para mais longe. Então a força de atração é mais poderosa do que a de repulsão, porque a força de atração não está acontecendo aqui, ó. A força de atração não acontece do negativo para o positivo? Não é verdade? Tá mais perto. E a força de repulsão não acontece entre o negativo e o negativo que está mais longe? A gente vai ver no capítulo de lei de Coulomb daqui a pouco que a gente calcula a força. Sabe essa força que uma partícula faz na outra, de atração ou de repulsão? A gente consegue calcular essa força. Justamente a gente pega uma constante, que você vai entender é um valor fixo, a gente multiplica pela carga elétrica do corpo 1, pela carga elétrica do corpo 2, e depois que a gente faz isso, a gente divide pelo quadrado da distância. Ou seja, o que tem mais impacto na força elétrica? É a distância, porque ela está ao quadrado.
capítulo lá de razão proporção, a gente explica isso, né. Então, ou seja, quanto maior for a distância, menor é a força. Ou seja, essa distância aqui entre o negativo do pente, lembra, o negativo do pente veio lá do meu cabelo, e agora o papel, que tinha suas cargas positivas e negativas uniformemente distribuídas, ele era um papel neutro como qualquer papel, mas ele sofreu uma polarização eletrostática quando eu aproximei esse papel negativo. O pente negativo empurrou um pouco as cargas negativas os elétrons do papel para trás e puxou um pouco os núcleos, os prótons, as partes mais positivas para perto de si. Então, você pode achar, olha, o pente, ao mesmo tempo que ele está atraindo o papel, ele também empurra o papel. Pois é, mas o empurrão é bem mais fraco, porque a distância é o mais importante. Só do empurrão tá acontecendo numa distância maior, já enfraquece muito o empurrão. E aí acaba que, por um momento, isso aqui ganha da força-peso que puxa o papel para baixo. E aí o papel sobe. Depois as cargas são dissipadas pelo ar, pela água do ar, e aí acaba. Entendeu? Compreendeu? Então, tome cuidado, porque a polarização eletrostática não é um processo de eletrização por si só, ela é apenas isso aqui, é um processo de redistribuição das cargas de uma certa estrutura, que ela é neutra e ela passa a ser polarizada aqui, ó, passou a ter um polo positivo e um polo negativo, por isso que é uma polarização eletrostática, porque a gente está falando de cargas em equilíbrio, não está tendo ali uma carga correndo, não é uma corrente elétrica acontecendo. Entendido, então?